Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Nuno Luz de Almeida é o novo diretor-geral da Caixa Geral de Depósitos, em França. Economista de formação, assumiu o cargo em outubro de 2018, tendo antes passagens por diversas instituições financeiras. Foi administrador do Banco Caixa Geral de Depósitos, em Espanha, e também presidente do Conselho de Administração da CaixaNet. Em entrevista à Lusopress, falou do atual contexto que está a afetar a economia global, a pandemia de Covid-19 e salientou a preocupação do banco com os seus clientes e colaboradores. Obviamente que ninguém estaria à espera de uma situação tão grave, com um problema ao nível daquele que nós tivemos, que foi transversal, mas devido a essa capacidade que o setor tem de se movimentar, até porque tem a obrigação de responder ao próprio Banco Central Europeu nesse sentido, nós temos sempre ativa uma célula de crise que nos permite ensaiar, simular sistematicamente aquilo que se passa com exemplos entre nós e simulando, portanto, como dizia, situações menos agradáveis. Portanto, neste caso concreto, após termos ouvido o que é que as autoridades francesas, em particular as governamentais, o próprio Banco de França e também a Federação Bancária Francesa, nós atuámos exatamente como é habitual. Então, o que é que nós efetivamente fizemos? Olhámos para o que se passava e dividimos em blocos o bloco sanitário, o bloco dos horários, o bloco que nós falamos e que nós apelidamos de interação com o cliente e também, finalmente, aquelas coisas que, embora menos ou sendo mais comezinhas, têm interesse em particular para os nossos próprios colaboradores. Tivemos também preocupações ao nível dos horários, fizemos turnos e para isso deixe-me dar nota que separámos completamente aquilo que eram os balcões daquilo que era a sede. Ao nível dos balcões, preocupámos-nos, obviamente, que, dado haver contacto, que esses mesmos contactos deveriam ser reduzidos. Como? Dividindo as equipas em duas. Portanto, vindo umas às segundas, quartas e sextas e depois na semana seguinte terças e quintas e as outras exatamente preenchendo estes mesmos espaços vazios. Portanto, esse também foi uma preocupação. Houve uma terceira preocupação que teve a ver com o distanciamento físico das pessoas relativamente aos seus locais de trabalho e, portanto, criou-se aquilo que hoje é mais do que habitual, o teletrabalho, o próprio teletrabalho. Criámos também a possibilidade de interagir através dos canais digitais, portanto, dando nota disso mesmo aos nossos clientes, uma vez que os clientes são a nossa forma de viver e é devido a eles que nós existimos. E, naturalmente, em terceiro e último lugar, sabendo que o acionista também tem que continuar a ser remunerado. E, no fundo, continuamos com esta aderência à segurança sanitária, continuamos a servir toda a gente, apesar do confinamento, e, ao mesmo tempo, não paramos qualquer tipo de serviço que, normalmente, sem confinamento, sem pandemia, noutra circunstância qualquer, já era feita. Há alguns meses, já como diretor-geral da Caixa em França, Nuno Luz de Almeida descreveu o espírito de missão e os principais desafios pelos quais o fez vir até Paris. Portanto, quando me foi dito, com a maior das tranquilidades do mundo, se eu vinha para cá por causa de um conjunto de circunstâncias, a primeira reação que tive foi dizer que sim. Acho que nós todos temos que ter na nossa vida um espírito também de missão e muitas vezes as pessoas pensam que, mas é para Paris, não é propriamente para um local desagradável onde possa haver isto, aquilo ou aquilo outro. É verdade, sem dúvida nenhuma, não vou esconder, seria da minha parte estar, digamos assim, a dizer algo que obviamente não acontece, mas também posso dizer de uma forma muito tranquila que
sabia as circunstâncias em que a nossa casa se encontrava e, portanto, com alguns problemas sociais que são públicos e, portanto, não vale a pena escamotear esse aspecto. Agora, a partir do momento em que cá cheguei, aquilo que eu lhe posso dizer também é que não havia a situação dramática que eventualmente possa ter passado posterior aqui ou ali, num ou noutro meio de informação. Talvez as pessoas menos bem informadas tivessem essa ideia. Não encontrei uma situação que obviamente não era ótima, não era uma situação propriamente agradável em que não houvesse qualquer tipo de problemas. Não, havia problemas, como os há e como todas as empresas. Estão completamente ultrapassados. Hoje em dia não há ninguém que sequer se lembre já que há coisa de 2 anos, porque foi exatamente há 2 anos, havia uma situação provavelmente impensável para quem cá estava na altura ou para quem conhecia e quem conhece o setor bancário. Portanto, está completamente tudo ultrapassado e não há problemas absolutamente nenhum. Nuno Luz de Almeida falou também dos resultados positivos que o banco obteve, salientando que são os melhores dentro do setor. Portanto, nessa mesma perspectiva, normalmente quando nós vemos chegar ao final de um determinado período um resultado, nomeadamente em termos de rentabilidade, convenientemente bom, qualitativamente e quantitativamente bom, tudo isso se desvanece e, portanto, uma ou outra sensação de desmotivação por parte daquilo que é a equipa imediatamente desaparece. Se é que existia, portanto, admitindo que existia, ela desaparece e é substituída exatamente pelo inverso. Isto é, por uma equipa ganhadora que é capaz de ultrapassar toda e qualquer barreira e projetar tudo aquilo que de melhor tem em si. Posso dar-lhe nota de que neste momento, ou pelo menos no final de 2019, que é até ao momento em que são conhecidos os dados, nós, quer em termos da rentabilidade dos capitais próprios, quer na rentabilidade do ativo, quer naquilo que são os rácios habituais que nos são exigidos por parte do Banco Central Europeu e que são os non-performing loans, isto é, aquilo que não é pago versus aquilo que nós fazemos em termos de crédito. E aquilo que, na verdade, são as nossas margens, eu posso dizer-lhe que neste momento, ou pelo menos, repito, até ao final de 2019, quando comparados com o setor, nós estávamos, nos casos em que tínhamos que estar acima da média, nos casos que estávamos ou que tínhamos que estar abaixo, entramos declaradamente num nível que é o melhor que o setor tem. Portanto, somos mais rentáveis que a média e temos menos problemas com aquilo que são os chamados, vamos chamar-lhe ainda classicamente, porque é aquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir, temos as melhores percentagens de crédito mal parado. Portanto, em termos práticos, como imagina, e mesmo em termos de resultados finais, foram os melhores alcançados e, portanto, não há rigorosamente nada com o qual não possamos estar satisfeitos e devemos estar satisfeitos. Salientou ainda o serviço diferenciado que é prestado pelo banco, tanto para empresas como para particulares. Mas que eu lhe posso dizer é que o nosso serviço é completamente diferente de qualquer outro, de qualquer outra instituição. Nós temos um padrão e temos uma lógica de funcionamento que é o de olhos nos olhos, portanto, de aperto de mão, portanto, numa relação individual com cada um dos nossos clientes, apesar de termos dezenas de milhares, mas sempre foi a nossa prática trabalharmos individualmente com cada um dos nossos clientes. E, portanto, cada caso é um caso para nós. E foi exatamente por isso que nós fomos os privilegiados, porque ao termos privilegiado a nossa clientela com esse tipo de serviço, ela também olha para nós dizendo-nos que nós somos claramente diferentes de todos os outros. Nós aqui dentro não temos, por exemplo, vamos dizer, programas informáticos, algoritmos, que nos dizem assim, olha, quando há um determinado pedido, nós introduzimos os critérios habituais e a resposta vem sim ou não. Não, nós aqui não somos binários na nossa forma de trabalhar com os nossos clientes. Nós aqui somos capazes de, caso a caso, independentemente de nos chegar a uma primeira situação e em que, portanto, nós temos que analisar mais a fundo, concluirmos que, não senhor, há condições, desde que sejam satisfeitos determinado tipo de critérios. Tivemos sempre a preocupação de, rigorosamente, não emprestar a quem
não nos desse as garantias de estar a gerir, por sua vez, o seu negócio ou não soubesse gerir individualmente aquilo que era um financiamento. Portanto, nesta fase, posso lhe dizer que, independentemente de haver um ou outro caso que, seguindo esses mesmos critérios de rentabilidade, não deviam ser objeto de um crédito, de um empréstimo, eu vou-lhe dizer que, por questões óbvias, temos acedido a fazer alguma coisa, mesmo em empresas que nós identificando, que estando a ser bem geridas, mas tiveram problemas que são concentrados no tempo e cuja preocupação maior é dar resposta àquilo que será, por sua vez, a sua atividade. Porque cada uma destas entidades, por sua vez, trabalha com outros indivíduos, que são os seus assalariados. E, portanto, nós não podemos deixar de ter presente que essa preocupação deve estar no dia-a-dia, quando se toma uma decisão, naquilo que é a nossa capacidade de decisão. Situações que não sendo estruturais, mas que nós temos a consciência de que, conjunturalmente, nomeadamente num setor que tem sido muito atingido, que é o da restauração, nomeadamente no setor que nós conhecemos e que tem a ver com o turismo. Empresas dessas, quando nos surgem, se elas eram rentáveis antes e se eram devidamente suportadas por uma gestão eficiente, portanto, qualitativamente capaz, e é devido a esta situação que as pessoas estão a ter dificuldades, por que não fechar os olhos e avançar, acreditando que mal esta situação passe, e nós não sabemos quando é que a economia vai dar a volta. Há muitas teorias à volta. Aquilo que nós sabemos é que ninguém sabe. Mas nós acreditamos piamente de que também, nesta fase, devemos estar ao lado de todos aqueles que necessitam, desde que, e de acordo com os critérios que eu lhe disse. Aquilo que eu lhe posso dizer é que todo e qualquer empresário, todo e qualquer particular que nos venha bater à porta, não nos podemos esquecer que uma empresa é constituída por elementos humanos individuais e, portanto, cada empresa tem a sua pessoa à frente da empresa, tem o seu diretor financeiro, tem o seu empregado, mas também pode ver em nós, individualmente falando, enquanto particulares, uma instituição que lhes garante duas coisas essencialmente. Um serviço, como eu acabei de dizer, individual, não é algorítmico, é humano, face-to-face, como há pouco teve a oportunidade de referir, e, por outro lado, a nossa preocupação, dado que é servir também o acionista. Como se imaginará, a última coisa que nos podia acontecer era alguém ter uma imagem de que nós pudéssemos exatamente ser o contrário daquilo que eu acabei de dizer. Não faz sentido, não faria sentido e, portanto, a única coisa que nós podemos garantir é a perenidade da nossa função, é a perenidade da nossa existência e não é por acaso que, de entre as empresas mais velhas, existe uma Caixa Geral de Depósitos que, na sua globalidade, tem 1 século e meio e que, individualmente, nas suas, neste caso, unidades no exterior, e agora falo particularmente da francesa, já fez mais de 100 anos. No final, Nuno Luz de Almeida deixou uma mensagem. A instituição está sempre com os seus clientes na linha da frente. Nós somos uma entidade que, face à nossa idade, não somos velhos no serviço, somos velhos na resiliência de tudo aquilo que são crises, de tudo aquilo que vai passando pelo mercado. Estamos cá sempre, vamos nos cá manter sempre. Nunca se esqueça que é importante, quando deposita, pensar que nós somos, desse ponto de vista, algo que é perene. E não se esqueça também que, apesar de, por vezes, haver o estigma, ou de nos quererem pôr o estigma de que demoramos um pouco mais de tempo, porventura, é exatamente por o querer servir melhor. E, portanto, eu espero que, tranquilamente, faça as suas escolhas e, batendo-nos à porta, abrindo uma conta na Caixa, para aqueles que ainda não abriram, para aqueles que já a detêm, pensem sempre naquilo que eu acabei de dizer e, portanto, desse ponto de vista, são sempre bem-vindos e nós teremos o cuidado de vos colocar em pé de igualdade com tudo aquilo que são as melhores práticas do mercado, tudo aquilo que é
mais importante, penso eu, para todo e qualquer cliente, é poderem dormir descansados sobre as vossas poupanças, por um lado, e por outro, dormirem também descansados, porque quando há efetivamente um problema, e agora estamos a viver nós estaremos sempre na linha da frente para vos ajudar. Muito obrigado.